Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de arquitetura de computadores. Eu peço a todos que estão presentes que, por favor, escrevam um presente aí no chat, para que depois a gente contabilize as presenças, tá? Eu só queria pedir uma coisa para vocês, que vocês, no nome de exibição de vocês, não da conta, colocassem o nome de vocês. Eu estou vendo aí casado procura, coisa assim, né? Alô casada, né? E quem é que é esse alô casada? Eu vou botar a presença depois. Não dá certo, tá? Então, coloca o nome de vocês aí como exibição, certo? Bom, esse aqui vai ser o livro que a gente vai adotar, tá? Organização Estruturada de Computadores, do Andrew S. Tannenbaum. O PDF já está disponível na internet, é fácil de achar. A gente também está com um grupo de discussão no WhatsApp, eu coloquei o link lá no Cigarra. E eu peço que, por favor, observem a descrição do grupo, tá? Quando entrarem, tá bom? Tem umas instruções lá de participação. Não precisa colocar o nome todo não, Juvenal, basta colocar presente. Tá? Por isso que eu quero que o nome de exibição de vocês, da conta, seja o nome de vocês. Porque depois eu passo um scriptzinho feito em Python, aí ele vai ler o nome da conta e vai ver o que a pessoa escreveu, e se ele encontrar um presente, ele vai contabilizar, tá bom? A presença, sem problema. Então, esse livro aqui que a gente vai adotar, né, como eu falei, por favor, observem bem a descrição do grupo do WhatsApp, entrem todos lá, né, para poder a gente ter uma comunicação bilateral, fica mais fácil a gente trocar umas ideias, tirar dúvida. As duas turmas, né, tanto a da manhã quanto a da tarde, estão no mesmo grupo, já que sou eu que sou professor de ambas, né, então as aulas são praticamente as mesmas, nada melhor do que estar todo mundo junto aí, trocando as ideias, tirando dúvidas, né, ok? Não deixe de entrar. Pois bem, aqui é a organização do livro. Você vê que ele tem 9 capítulos, mas o último capítulo é bibliografia. Então a gente não vai abordar ele, obviamente. Tá? Mas existem dois apêndices que são números binários e números de ponto flutuante, que são importantes para que a gente dê uma olhada, certo? Então eles vão entrar, a gente vai estudar esses dois capítulos do apêndice. Devido ao número de capítulos, eu decidi dividir o semestre em 3 unidades. Portanto, a princípio serão 3 notas. Ou seja, ao final de cada unidade a gente vai fazer uma avaliação. Né? A primeira unidade será os capítulos 1 e 2 e os apêndices A e B. E aí a gente faz uma provinha. Né? Depois, na unidade 2, a gente vai fazer os capítulos 3, 4 e 5. E na unidade 3, os 6, o 7 e o 8. Como é que vai ser a prova? A prova vai ser online. Tá? Eu vou colocar no Google Forms para você fazer em casa, com calma, sem pressa. Né? Então, vai ter mais de um dia para você fazer. Não precisa se estressar com relação à prova, tá? Faz com calma. E não precisa anotar não, Cristiano, vai estar tudo no plano de ensino, tá? E vai estar tudo gravado depois que tu assiste essa aula, quando for revisar, né, a matéria, dá um reassiste essa aula, qualquer dúvida está gravado, vai estar lá no cigarro, tá bom? Então, como eu estava falando, as provas serão online, serão pelo Google Forms, vocês terão mais de um dia para fazer a prova, então dá para fazer com calma, sem pressa. E por conta disso, não, a gente não vai precisar tirar dia de aula para poder colocar a prova no lugar. Tá? E também não haverá necessidade de fazer segunda chamada, porque como vai ficar mais de um dia à disposição, né? Quem não puder fazer num dia, faz posteriormente. Geralmente eu dou uma semana aí para fazer a prova, então não haverá segunda chamada. Tem uma semana, se você, dentro dessa uma semana, você se programe para tentar fazer a prova. A não ser que aconteça algo realmente grave, né? Não, o cara está doente, ficou internado, está no hospital, ficou a semana toda internado, não teve como. Aí sim, né, a gente pensa numa alternativa para a segunda chamada. Ok? Haverá também atividades, eu vou passar vez ou outra para vocês realizarem.
E essas atividades também contaram ponto, tá? Portanto, a média vai ser de todas as notas que a gente tiver, certo? Como é que vai calcular a média? A gente vai pegar todas as notas que a gente tiver e calcular a média. Pega todas as provas que a gente fez, todas as atividades, sei lá quantas a gente fez, e, né, e faz uma média aí, para a gente ver como é que vai ficar a nota no final do semestre. Ok? Aí vocês sabem o protocolo, né? No final do semestre tem a nota do semestre. Quem ficar acima de 7 está aprovado. Quem tirou nota abaixo de 7 e maior ou igual a 4 vai fazer a prova final. Quem ficou abaixo da prova dia 4 está de reprovado, né? Aí você faz a prova final e a nota da prova final com a média do semestre tem que dar uma média acima de 5, né, para você ser aprovado e passar para o próximo semestre. Mas eu acredito que vai todo mundo ser aprovado, né? Todo mundo aqui, está todo mundo querendo passar, eu também quero que todo mundo passe. Então não vamos nos preocupar com isso, não. O importante é se preocupar com o aprendizado, né? Aprender direitinho a matéria que a gente está dando. Eu vou ficar devendo na aula de hoje o plano de ensino, porque foi tudo muito em cima da hora. Eu não sei se vocês estão sabendo, o semestre, na verdade, era para começar só dia 20, mas houve umas decisões aí, né? E anteciparam o início do semestre para tentar caber tudo no ano de 2021. Então foi tudo muito corrido e acabou que não deu tempo de eu fazer plano de ensino, mas eu espero que na próxima aula eu já entregue para vocês, colocando à disposição no Cigar. Falando em Cigar, ele vai ser a nossa ferramenta de trabalho principal. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai estar lá no Cigar. Todas as aulas serão gravadas e os vídeos serão disponibilizados no Cigar. Os slides das aulas serão colocados no Cigar. Toda aula eu vou colocar um fórum de discussão. Se você for lá no Cigar agora, você vai ver que a aula de hoje, apesar de não ter o vídeo ainda, que ela não terminou, obviamente, mas já tem lá um fórum de discussão, comentários, dúvidas e sugestões. E tal como o nome sugere, é para isso mesmo, para você fazer um comentário sobre a aula, sobre a matéria, colocar suas dúvidas. E aí, na próxima aula, eu vejo o tempo que vocês colocaram por lá e a gente pode comentar. Certo? Pois bem, mais alguma dúvida em relação a isso? Creio que não, né? Nenhuma dúvida, né? Com relação a isso. Estão perguntando se serão 48 horas de prova. Não, vai ser bem mais do que 48 horas. Então, geralmente eu coloco a semana de prova, né? A prova disponível a semana inteira. Tá? Então, se eu abrir agora na terça-feira, então fica até a próxima terça aberta para você fazer. Tá? Como eu falei, em casos excepcionais, se você estiver internado, né, não puder ter, não teve a semana disponível para fazer de jeito nenhum, aí você conversa comigo e a gente vê uma alternativa. Ok? Então vamos lá, o livro é esse aqui, tá? Como eu falei, a matéria está dividida para que a gente veja, em média, 17 páginas desse livro por aula. Média, obviamente, quer dizer que haverá aulas que a gente verá mais que 17 páginas, haverá aulas que a gente verá menos do que 17 páginas, tá? Mas vai estar tudo bem explícito lá no plano de ensino. E eu peço a vocês, encarecidamente, que, por favor, não esperem por mim, tá? Já peguem um livro, já peguem um plano de ensino e vão se adiantando. Por exemplo, vejam o tópico que será visto na quinta-feira que vem. Aí, antes da aula de quinta-feira que vem, você já pega o livro, já tem lá no plano de ensino as páginas que serão vistas. Então, você já estuda, já lê. Não se preocupe de entender tudo a primeira vez que você lê, isso é normal, a gente lê pela primeira vez e fica confuso. Mas não chegue na aula sem ter pelo menos lido as páginas, ao menos uma vez. Tá? Porque torna mais fácil você, quando assistir a aula, entender o que está sendo discutido, torna mais fácil até você ter dúvidas, porque não tem como você ter dúvida de uma coisa que você não estuda, né? Então, torna mais fácil você ter dúvidas e colocar essas dúvidas lá no cigarro para que a gente possa discuti-las depois. Okay? Então, jamais esperem por mim. De acontecer por algum motivo, não teve aula, caiu na internet, não tem aula de jeito nenhum. Né? Não esperem essa aula, conteúdo ser reposto, ou seja,
já vão em frente, já lê a matéria, já se adianta, tá? Não deixa o conteúdo passar em branco. Sigam um cronograma de estudos independente de qualquer professor, tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa primeira aula de hoje. Rafael Silva, se eu vou dar ênfase na máquina, claro, é o que tem para o almoço, né? Máquina de Von Neumann, tá? Certo? Eu não sei se eu vou passar no trabalho final, tá? Essa disciplina ela não é teórico-prática, ela é teórica. Não estou pensando em passar um trabalho final, até porque eu sei que vocês estão num semestre aí bem pesado, que é o segundo semestre, né? Tem laboratório. É no segundo semestre nessa disciplina, acho que é. Tem laboratório de programação. Então, vai ter outros professores querendo o sangue de vocês. Então, provavelmente eu não vá passar trabalho por conta disso. Mas haverá atividades, tá? Haverá atividades, certo? Eu peço que vocês estudem, prestem atenção, tire dúvidas, né? Ou seja, o nosso objetivo é o aprendizado. Haverá atividades práticas também, tá? Mas é mais trabalhando no simulador. Você disponibilizar um simulador para vocês baixarem, principalmente quando a gente estiver vendo aquela parte de circuitos lógicos. Aí vocês vão lá, montam o circuito de vocês, fica fácil de testar, fica fácil de enxergar e ver o que está acontecendo. Tá bom? Mas eu não creio que haverá nada de programação. Certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Hoje é 11 de maio de 2020, são 13 horas e 44 minutos. Essa é a nossa primeira aula de arquitetura de computadores da turma de engenharia de software do curso da Universidade Federal, Campus USP. Na aula de hoje, por que o slide não passou? Não sei, deixa eu ver. Agora foi. Na aula de hoje, nós veremos a organização do computador, o que a gente chama de organização estruturada de computador. Veremos as linguagens, os níveis e máquinas virtuais, explicando o que são máquinas multiníveis contemporâneas e vendo essa evolução dessas máquinas multiníveis. Bem, pessoal, o computador digital é uma máquina que pode resolver problemas para a gente, né, para nós, as pessoas. Na verdade, eu me lembro de um professor meu que explicava muito bem que um computador ele é uma máquina que surgiu para resolver problemas que não existiriam se não houvesse computador. Então, é basicamente isso. Tá? E como é que ele resolve esses problemas? Executando instruções que são programadas nele. Uma sequência de instruções elas que descrevem. Oi? Qual é a pergunta? Alguém perguntou alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou falando no celular, né? Porque caso a internet do notebook, o notebook da apresentação caia, eu pelo menos vocês não ficam no vácuo, né? Gabriela pergunta: o senhor vai disponibilizar esse material no cigarro? Sim, como eu falei no começo da aula, tudo que eu falar aqui, slide, o vídeo da aula, tudo vai estar disponível para vocês no cigarro, ok? Inclusive, se vocês forem no YouTube, a aula de vocês vai ficar no cigarro, mas se vocês forem no YouTube, vocês verão a aula da turma da manhã. Então, se vocês quiserem acompanhar as duas aulas, tanto da turma da manhã quanto da tarde, é bacana porque às vezes eu falo uma coisa numa turma, eu esqueço de falar na outra, ou então eu dou aula pela manhã, aí quando eu vou explicar a mesma aula à tarde, eu já tenho uma sacada, um jeito diferente, né, de falar a mesma coisa. Tá? Então, eu acho que tem como chegar no YouTube, só clicando num símbolozinho do YouTube que tem na aula, né? Na hora que tiver o videozinho da aula, se você estiver assistindo, acho que em algum lugar, no cantinho direito no inferior, tem o símbolo do YouTube. Se você clicar, eu acho que vai direcionado para a página do YouTube. Tá? Então, vamos lá. Então, uma máquina, o que a máquina tem? Ela tem a capacidade de fazer alguma coisa. Ela pode fazer alguma coisa. Essas coisas que ela pode fazer, ela faz através das instruções que ela é programada para fazer. Se eu quero resolver um problema, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que pegar
essas instruções que a máquina é capaz de fazer e organizar elas, né, de uma ordem, de uma determinada forma, que eu possa realizar uma determinada tarefa, uma tarefa que eu quero fazer. Tá? Então, essa sequência de instruções que descreve como realizar uma determinada tarefa é o que a gente chama de programa. Os circuitos eletrônicos de cada computador, eles podem reconhecer e executar diretamente um conjunto bem limitado de instruções, e essas instruções são simples. E todos os programas que vão rodar nesta máquina devem ser convertidos para essas instruções simples antes que possam ser executadas. E quando eu falo instruções simples, elas são simples mesmo, elas são bem básicas. Coisa do tipo, some dois números, verifique se o número é zero, copie dados de uma parte da memória do computador para outra parte da memória, tá? E não mais do que isso, é impressionante. Você, por exemplo, multiplicação. Dificilmente você vai encontrar um computador, um processador que sabe multiplicar. Por quê? Porque a multiplicação pode ser convertida com uma soma. Então é mais fácil fazer a soma. E aí, quando o usuário for programar, ele vai ter que dar um jeito de converter essa multiplicação que ele quer fazer numa sequência de somas. Por exemplo, o que é 6 vezes 4? É a mesma coisa de eu pegar o número 4 e somar 6 vezes. Ou o contrário, né? Pegar o número 6 e somar 4 vezes. Tá? Então, a multiplicação pode ser convertida através de somas. A subtração pode ser convertida numa soma, né? Só eu, por exemplo, 10 menos 7, eu posso somar o 10 com o 7 negativo. Então, isso aí é a subtração. A divisão também pode ser convertida em somas, tá? Então, se tudo eu posso fazer somando, para que eu vou ter um componente para multiplicar, um componente para subtrair e outro componente para dividir? Se tudo pode fazer só com um componente só que é de soma. E é assim que é feito. Então, eu faço uma arquitetura bem simples, um conjunto de instruções bem simples, e o usuário que se vire, né, para usar essas instruções que eu sou capaz de fazer para resolver os problemas, as tarefas dele. Ok? Então, se eu pegar esse conjunto de instruções que um computador, que uma máquina é capaz de realizar, eu digo que esse conjunto de instruções simples forma uma linguagem. E essa linguagem é a forma com a qual as pessoas vão poder se comunicar com esse computador, com essa máquina. Essa linguagem mais simples, que está lá, no nível mais básico, é o que a gente chama de linguagem de máquina. Toda vida que alguém vai projetar um novo computador, ele tem que pensar, pesar na balança, né? Tem que decidir quais instruções ele quer incluir na sua linguagem de máquina. Porque ele tem que pesar na balança a simplicidade das instruções, dizendo sempre o quê? De um lado, eu vou ter os requisitos de utilização, os requisitos de desempenho que eu quero para o computador, e do outro lado eu também tenho o quê? Tem os custos, né? Ou seja, eu vou ter que pensar na complexidade, nos requisitos, nos custos. Como é que eu vou balancear tudo isso aí para que eu chegue no ideal? Tá? Então, eu não posso ter instruções tão complexas, porque isso aí vai impactar no custo e na complexidade de desenvolver essa máquina. Eu também não posso ter, se eu também for para o outro lado, for fazer um conjunto de instruções muito, muito simples, programar para esse computador vai ser uma coisa muito complexa. Né? Então, se eu sou um projetista, eu tenho que balancear tudo isso aí. Só que a maioria das linguagens de máquina é muito simples. Isso aí implica que isso aí implica no quê? Que seria muito difícil uma pessoa, um programador, utilizar ela diretamente, né? E observando isso aí, é que a gente teve, por exemplo, como é que é formado um computador, um chip de computador? Ele é formado por circuitos digitais, e nesses circuitos digitais eles só entendem uma coisa, zero e um. Na verdade, eles nem entendem zero e um, né? Eles entendem se ali está passando uma voltagem mais alta ou uma voltagem mais baixa. Quando eu falo 0 e 1, eu também já estou aplicando uma abstração em cima daí, traduzindo essa voltagem mais baixa como 0 e a voltagem mais alta como 1. Então, quando eu falo binário 0 e 1, eu já estou colocando uma camada de abstração em cima disso. Então, para tornar tudo mais simples para o ser humano, a gente vai começar
a abstrair essa estrutura do computador. Tá? Vamos pensar uma nova forma de estruturar o computador. Vamos colocar sequências de camadas de abstração. Ai, perdão, me engasguei. Foi mal. Vamos colocar sequências de camadas de abstrações cada vez mais simples, até que a gente saia daquela linguagem de voltagem baixa e voltagem alta, até chegar em algo que o ser humano, o programador humano, é capaz de entender. Certo? Então, desse modo, a complexidade pode ser dominada e os sistemas de computação podem ser projetados de forma mais organizada, mais sistemática. E a essa abordagem a gente chama de organização estruturada de computadores. Não à toa que esse livro do Tannenbaum tem esse nome, né? Organização estruturada de computadores. Bom, para isso a gente tem que começar, já que a gente vai começar a abstrair para tornar a coisa mais simples, né? Até chegar na linguagem entendível pelo ser humano, a gente tem que começar a falar sobre as linguagens, os níveis e as máquinas virtuais. A primeira coisa que a gente tem que discutir é o seguinte: a gente tem um abacaxi na mão, porque os usuários, quando eu falar de usuário, tá, não quer dizer principalmente o usuário humano, que é o programador, mas pode ser também um outro programa, tá, que está fazendo alguma coisa, certo? Então, abstrai também até esse conceito de usuário. Pode ser um usuário humano ou então um outro sistema. E a gente tem um abacaxi na mão, porque os usuários eles querem fazer uma coisa, eles querem executar X, e o computador só pode fazer Y. Por exemplo, o usuário quer multiplicar, mas o computador ele só sabe somar. E aí como é que a gente resolve esse impasse, né? A gente tem que dar um jeito. Se o computador só tem instruções para soma, como é que eu faço para multiplicar? Eu vou ter que elaborar um novo conjunto de instruções que seja. Só um instantinho, por favor. Foi mal, gente. A casa que tem criança, me começaram a se estapear ali fora. Se botar ordem na casa. Acontece, né? Tempos de pandemia, né? Vocês que têm irmão sabem como é que é, né? Começaram a se bater ali. Foi briga de irmão, tá? Então, voltando aqui. Puxa vida, tá? Então, deixa eu me situar. Eu vou falando assim, a gente quer fazer, por exemplo, a gente quer multiplicar, mas o computador só sabe somar. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? Como é que a gente resolve esse problema? Né? A gente tem que dar um jeito de projetar um novo conjunto de instruções que inclua a multiplicação, certo? Uma instrução, a gente vai ter que dar um jeito de molar, programar uma função
né, que receba dois números e retorne o produto desses dois números, mas que dentro dessa função, essa função eu vou chamar de instrução, ela seja, ela na verdade esteja fazendo as somas necessárias para que eu chegue no produto. Vocês conseguem entender, né? Então, o que é que aconteceu quando eu fiz essa função que recebe dois números, retorna um produto, mas lá dentro dela eu programei que, na verdade, ela está fazendo uma série de somas para chegar no resultado que eu quero. Eu estou criando uma nova instrução. E é uma instrução que não existe na máquina. Conseguem perceber? O que é que existe na máquina? O que é que está a nível da máquina, de linguagem de máquina? A soma. Mas agora eu criei uma nova camada, eu criei uma nova instrução que não tem no hardware da máquina, que utiliza o que a máquina é capaz de fazer para conseguir fazer algo a mais, dar um passo a mais do que eu era capaz de dar. E agora não tenho mais. O usuário que for usar aquela linguagem, aquele conjunto de instruções, uma nova linguagem, ele não tem mais que se preocupar em toda vida que for fazer uma multiplicação, ter que converter a sua multiplicação em somas para poder usar a linguagem de máquina. Não. Ele já pode usar a instrução que eu criei, que retorna o produto de dois termos, de dois parâmetros, e ele nem tem que se preocupar como é feito lá dentro, né, da minha instrução, como é que ele vai usar a soma do hardware para poder retornar o produto. Ok? Entenderam, né, essa abstração? Então, eu posso pegar esse novo conjunto de instruções que eu elaborei, e querendo ou não, estão mais próximos do usuário do que estavam da máquina, e que também é mais conveniente para as pessoas usarem, né, do que o conjunto que já foi embutido na máquina, e formar uma nova linguagem, que a gente vai chamar de linguagem L1. Tá? Assim, como as instruções embutidas na máquina formam uma linguagem, que a gente chama de L0, esse novo conjunto de instruções que eu elaborei vão formar uma linguagem L1. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para executar a linguagem L1? Né? A gente sabe que existe a linguagem L0, que é a da máquina, do hardware, tá? Que é ou seja, são as instruções que o hardware é capaz de executar. Esse é o L0. E eu tenho uma máquina M0, que é o hardware propriamente dito. Eu sei que a linguagem L0, se eu fizer um programa em L0, eu vou conseguir rodar diretamente na minha máquina M0, no meu hardware. Só que agora eu tenho um novo conjunto de instruções L1. Como é que eu vou fazer para rodar na minha máquina M0? Se ele não está usando instruções L0, está usando instruções L1. Tem um programa escrito em L1. E aí, como é que eu faço? É óbvio que eu vou precisar, né, de fazer o seguinte, eu tenho duas abordagens para isso aí. Eu vou ter que ter um método para executar esse programa todo escrito em L1, substituindo cada instrução, né, que está escrita nesse programa em L1 por uma sequência equivalente de instruções em L0. Portanto, se eu tenho uma execução de uma instrução que é de multiplicação, eu tenho que ter um método que vai traduzir essa instrução de multiplicação numa sequência de somas. Então, o programa resultante, depois que ele for traduzido, né, substituído de L1 para L0, o programa resultante é totalmente composto de instruções em L0. E aí o computador pode pegar esse programa novo, né, totalmente feito em L0, em vez do antigo, que foi feito em L1, e executar. Essa é a técnica que a gente chama de tradução. Outra técnica que a gente pode executar é a seguinte: é escrever um novo programa totalmente feito em L0, em vez do antigo, né, escrito em L1. Eu vou escrever um novo programa em L0 que receba como entrada programas escritos em L1. Ou seja, eu tenho um novo programa que os parâmetros que ele vai receber será um programa escrito em L1. E esse programa que eu escrevi é em L0, entende? Eu tenho um programa feito em L0 que recebe como entrada um programa escrito em L1. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai examinar cada instrução do L1 e uma a uma, por sua vez, vai traduzir para L0 e executá-la diretamente na máquina N0. Essa técnica, dessa forma, se eu fizesse dessa forma, eu não vou ter um novo programa escrito em L0. Tá? É diferente da primeira abordagem. Na primeira abordagem, eu pegava
programa em L1 e traduzia, produzindo um novo programa totalmente em L0. Nessa outra, se eu tiver um programa totalmente feito em L0 que recebe como entrada L1, eu não tenho um outro programa escrito em L0 produzido, não. O programa em L1 é executado na máquina. Tá? E essa segunda técnica que eu expliquei, ela é chamada de interpretação. E esse programa que recebe L1 como entrada e executa na máquina zero é chamado de interpretador. Ok? Pois bem, a tradução ou compilação, que foi o primeiro método, e a interpretação, elas são semelhantes. Todos os dois métodos, eles vão fazer o seguinte, vão pegar um programa escrito em L1 e vão executar na máquina M0 através de instruções L0 que são equivalentes, né? Então, uma sequência de instruções L0 que são equivalentes àquelas do L1. A diferença é que, na compilação, o programa L1 é todo primeiro convertido para L0 e depois é executado. E na interpretação, não. O programa em L1 ele é executado linha a linha. Ele é executado instrução por instrução. Eu não tenho um outro programa formado. Tá? Pois bem, há esse programa escrito em L0 que recebe um programa L1 como entrada, que a gente já chamou de interpretador, a gente pode defini-lo como sendo uma máquina virtual. Isso quer dizer que eu posso esquecer que existe N0, posso esquecer que existe o L0. Tiro isso da minha vida. E agora eu só penso em L1 e nessa máquina virtual que eu chamo de M1. Então eu já estou no nível 1. E a partir de agora eu posso programar somente usando a linguagem 1 para executar na máquina virtual M1, que na verdade nada mais é do que um interpretador para o nível abaixo, né? Para a máquina M0, que é a máquina, o hardware propriamente dito. Ok? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas se você depois com calma pegar um pedaço de papel e um lápis e tentar escrever o que eu estou dizendo, vai dar para entender, né? Escrever não, desenhar o que eu estou dizendo, dá para entender bem direitinho. Certo? Pois bem, então, em vez de a gente pensar em termos de interpretação ou compilação, como eu falei, é mais simples a gente imaginar que existe, né, esse computador virtual, essa máquina hipotética, que a sua linguagem de máquina seja L1. Né, e a gente já chamou essa máquina de máquina virtual M1. Tá? Se essa máquina pudesse ser construída de forma barata o suficiente, não haveria necessidade da gente manter a linguagem L0 ou a máquina M0, né? A máquina original. Não haveria necessidade. Então, o nosso hardware seria o M1 e a nossa linguagem de máquina seria a linguagem L1. E a partir daí, as pessoas poderiam simplesmente escrever seus programas em L1 e fazer com que o computador executasse diretamente, né, na máquina M1, no hardware que estava disponível. Certo? E mesmo que a máquina, essa máquina virtual, cuja linguagem L1 seja muito cara ou complicada de construir, através dos circuitos eletrônicos, a gente ainda pode escrever programas em L1 para ela tranquilamente, né? Esses programas só precisam ser interpretados para a máquina do nível abaixo, para a máquina N0, né? Ou seja, eles só precisam ser interpretados em L0 e executados na máquina N0, que é o nível abaixo. Ok? Em outras palavras, você pode escrever programas para as máquinas reais como se elas fossem de verdade. Tá? Você não precisa se preocupar com essa história de virtualização. Você só precisa se preocupar com o nível que você está trabalhando e programar para ele, sem se preocupar com o nível que está abaixo. Ok? Continuando. Só que a gente observa o seguinte. Beleza, eu criei esse L1. Só que esse L1, ele está só um nível acima de L0. Ele não é tão diferente assim de L0. Ou seja, ele ainda está muito mais próximo da máquina, ele está muito mais próximo daqueles zeros e uns que a gente vê no rádio, do que qualquer coisa que um ser humano seja minimamente capaz de compreender.
E aí eu chego no mesmo problema anterior, tá? Bom, L1 ainda está complicado de trabalhar. O que é que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, tá? A gente sabe que L1, embora seja melhor de trabalhar do que L0, ele ainda está longe do ideal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inventar um novo conjunto de instruções que seja mais próximo do que as pessoas são capazes de entender, né? Esse novo conjunto de instruções, e vou chamar ele de L2. Tá? Então, é um conjunto de instruções, está aí no slide C2, né? E tem, que vai formar a linguagem L2. Essa linguagem L2 é a mais amigável. Obviamente, se eu quero. Agora eu só vou programar, só vou escrever programa usando a linguagem L2. Só que aí, como é que eu faço para rodar na máquina? Vou precisar construir um interpretador, ou seja, um programa escrito em L1. Observe que eu estou sempre usando o nível abaixo. Eu vou pegar um programa escrito em L1 que vai receber como entrada um programa escrito em L2. Então, esse meu programa escrito em L1, que recebe como entrada um outro programa escrito em L2, eu vou chamar de máquina virtual M2. Então, vai ser um processo semelhante ao que acontecia antes. Eu só vou me preocupar em escrever na linguagem 2 para a máquina 2. Essa máquina 2, que é escrita na linguagem 1, vai traduzir ou interpretar o meu programa escrito em L2 para o nível abaixo, em L1. Esse novo programa em L1, que foi produto, né, dessa tradução, vai ser executado na máquina N1, que por sua vez vai interpretar ou traduzir para a linguagem L0, que é o nível que está abaixo, e por fim vai ser executado na máquina N0, que é o hardware real. Tá? Então vai ser sempre seguindo esses passos. E aí, eu vou ter uma linguagem 2, que é mais amigável, mas ainda ela é um pouco complexa. E o que é que eu faço? Vou colocando outra camada de abstração e mais outra camada de abstração, formando toda uma série de linguagens, cada uma mais conveniente, né, do que a anterior. Eu posso prosseguir esse processo indefinidamente, até que, por fim, eu chegue numa linguagem que seja bem adequada ao ser humano. Tá? Então, cada linguagem vai usar a sua antecessora como base. Então, a gente pode considerar que um computador que usa essa técnica, né, com uma série de camadas ou de níveis sobrepostos, conforme a gente pode ver aqui na figura desse slide 10, ela utiliza a máquina, a linguagem ou o nível que está mais embaixo, como sendo mais simples, né? E a linguagem ou o nível que está mais em cima, ela é um pouquinho mais sofisticada, de mais alto nível, tá? Por isso que a gente fala que, não, C é uma linguagem de alto nível, de baixo nível, Java de alto nível, de baixo nível, é justamente por isso, porque todas essas linguagens, eu vou logo dando a resposta para você, todas essas linguagens que a gente trabalha, seja C, C++, Java, todas são linguagens de alto nível, tá? Porque elas estão camadas e camadas acima do hardware, estão bem próximas, mais próximas de nós, né, programadores humanos, do que estariam da linguagem de máquina, tá? E aí a gente tem que estabelecer uma relação entre uma linguagem e uma máquina virtual. A gente tem que estabelecer uma relação entre uma linguagem e uma máquina virtual. Cada máquina tem uma linguagem de máquina. E essa linguagem de máquina consiste em todas as instruções que essa máquina pode executar. Então, sendo assim, posso dizer que uma máquina define uma linguagem. E, de forma semelhante, uma linguagem define uma máquina. Claro que pode ser complicado e caro construir uma máquina definida por determinada linguagem diretamente pelos circuitos eletrônicos. Mas, apesar disso, a gente pode imaginar que essa máquina existe. Tá? Mas ela poderia, sim, ser construída. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Tá? Por que eu não posso construir uma máquina N0 que
cujo conjunto de instruções, L0, seja exatamente a linguagem C ou a linguagem C++, ou Java. Será que a tecnologia atual permite isso? Permite sim, só que tem um motivo bem óbvio, bem claro, por que isso não é feito. São os custos, questão de economia. Tá? Uma máquina que rodasse C, C++ ou Java, ela com certeza ela seria mais cara do que uma camada que usasse essa abordagem por abstração. Então, por mais barato que o hardware se torne, sempre, se eu utilizar essa abordagem de abstração, o produto final que eu tenho vai ser mais barato. Tá? Então, eu não imagino que nas próximas décadas existirá uma máquina cuja linguagem é zero sejam propriamente o C++, o C ou Java. Tá? Exatamente por isso, porque a outra alternativa, que é fazer por abstração, sempre vai ser mais barato. Eu sempre terei um hardware mais simples, sempre será mais barato. Talvez isso aconteça algum dia, né, quando o hardware se torne uma coisa tão ridiculamente barata que isso aí seja insignificante. Mas eu creio que esse dia esteja longe, tá? Bom, então, continuando. Eu tenho aqui um computador com N níveis, né, e a gente pode ver esses N níveis como N diferentes máquinas virtuais, né, cada um rodando uma linguagem de máquina diferente. Então, apenas os programas escritos na linguagem L0 é que podem ser executados diretamente nos circuitos eletrônicos do hardware, sem nenhuma necessidade de tradução ou interpretação. Todos os outros programas escritos em L1, L2, L3, LN, eles devem sim ser traduzidos ou interpretados por um interpretador rodando em um nível mais baixo. Ou seja, um programa em L3 ele vai rodar numa máquina virtual M3 que na verdade é um interpretador escrito em L2. Tá? Ou seja, esse interpretador sempre será escrito no nível mais abaixo. E uma pessoa que escreve um programa para uma máquina virtual de nível N, ela não precisa conhecer os interpretadores e tradutores dos níveis abaixo, né, dos que estão abaixo. Essa estrutura de máquina ela vai garantir que os programas, de alguma forma, serão executados. Então, não há um interesse real em saber se eles serão executados passo a passo por um interpretador e que esse interpretador também, por sua vez, é executado por um outro interpretador, que, por sua vez, é executado por outro interpretador, ou se é executado diretamente pelo circuito eletrônico. O resultado final, nos dois casos, é o mesmo. Né? O importante é que os programas funcionem. É isso que eu estou interessado, é que os programas rodem, funcionem e os meus problemas sejam resolvidos. E isso é o que a gente define como sendo máquinas multiníveis. Na figura aí você pode ver uma máquina multinível atual. A gente tem uma máquina de 5 níveis. No nível 0, lá embaixo, é o que eu tenho um nível lógico digital. É aqui que eu vou ter uns objetos interessantes que são chamados de portas lógicas. Elas são montadas a partir de uns componentes, embora elas sejam montadas a partir de um componente analógico, que é o transistor é analógico. Quando eu pego 2 ou 3 transistores, eu monto uma porta lógica e eu posso ver esse modelo de porta lógica como sendo um dispositivo digital. Digital por quê? Porque ele só tem 2 valores, né? É binário. Ele vai trabalhar com voltagem baixa, voltagem alta, que a gente vai representar como sendo sinais zeros ou 1. Cada portinha lógica dessa, daqui, você pode ver nesse slide, ela trabalha, ela tem uma ou mais entradas e vai produzir uma única saída. Cada uma das entradas vai receber um sinal, 0 ou 1, vai produzir uma saída, 0 ou 1. E elas são projetadas de forma a executar as funções simples, como sendo o AND, lógico, o OR, lógico, né? O AND, o NAND, o OR, NOR, o NOT, né? O XOR, o XNOR, da aritmética binária, né? Vocês devem ter visto isso aí, se não, em matemática discreta, né? Introdução, eu acho.
em alguma matéria. Se não vir, quando a gente for ver também a aritmética binária, a gente vai voltar a essas funções. E também veremos com mais detalhes no capítulo 3, né, quando a gente for falar de lógica digital. Tá? Bom, aí o que é que eu faço? Eu pego cada uma dessas portinhas lógicas, cada um desses bichinhos aí, e vou montando circuitos. E aí eu posso montar um circuito de memória que vai conseguir armazenar um bit, ou seja, eu consigo armazenar um 0 ou 1. Armazenar mesmo, gravar, fica lá gravado um 0 ou 1. E aí eu tenho o que eu chamo de memória de um bit. Né? E eu posso combinar essa memória de um bit em grupos, encadear, né? Por exemplo, eu posso pegar 16 memórias de um bit, fazer uma memória de 16 bits, ou de 32 bits, ou de 64 bits. E quando eu tenho essas memórias encadeadas para poder guardar um resultado maior, aí isso aí, essa memória maior, eu chamo de registrador. Cada registrador ele vai poder manter um único número binário. Opa, aqui é de microarquitetura, nesse slide mesmo. Cada registrador ele pode manter um único número binário, né, até chegar ao máximo, obviamente. E aí eu posso também combinar essas portas para formar um próprio mecanismo de computação principal. O próximo nível que a gente vai ver é o nível 1, aqui na figura, ó, o nível de microarquitetura. No nível de microarquitetura, eu tenho uma coleção de registradores que formam uma memória principal local e um circuito chamado ULA. Tudo isso aí eu vou construir, e vocês também vão construir, usando portas lógicas. Tá? A gente vai pegar um simulador, vai começar a juntar aquelas portinhas, só com aquelas portinhas, bicho, vai ser massa, vocês vão ver como é legal. Aquelas portinhas AND, NAND, a gente vai juntando e a gente vai fazer o quê? Um registrador e um circuito chamado ULA, né, que é a unidade lógica e aritmética. Nessa unidade lógica e aritmética, que a gente vai ser capaz de realizar as funções, as operações, né, lógicas, o AND, NOT, OR, o NOR, e as operações aritméticas simples, né, uma soma, uma subtração. Todos os registradores eles são conectados à ULA, tanto na entrada quanto na saída, tá? E a esse ciclo de registradores que fornecem entrada para a ULA e produzem uma saída que vai ser armazenada também no registrador, é o que a gente chama de caminho de dados. Tá? Então, é por aí, é no caminho de dados, todos os dados da computação fluem. A operação básica de um caminho de dados, ela consiste em quê? Em eu pegar um ou mais registradores, fazer com que os seus valores que estão lá armazenados passem pela ULA, fazendo alguma operação sobre eles, por exemplo, uma soma, e aí eu produzo um resultado que eu vou guardar de volta em algum outro registrador. Em algumas máquinas, esse caminho de dados, esse ciclo de dados que chama, é controlado por um programa, por um software. E aí esse programa é chamado de microprograma. E em outras, esse caminho de dados é controlado diretamente por hardware. Tá? Em máquinas cujo controle, em máquinas que controlam o caminho de dados por software, esse microprograma ele é um interpretador para as instruções de nível 2. Ou seja, a microarquitetura ela está no nível 1 e ele vai fazer o microprograma, ele é escrito em L1, mas ele vai funcionar como interpretador para instruções de nível 2, ou seja, do nível A5. Então, o que o microprograma faz? Ele vai buscar, examinar e executar as instruções do nível 2, uma por vez, usando o caminho de dados. Por exemplo, para a instrução de adição, o add, né? A instrução seria fazer o quê? Buscar os operandos que estão localizados em algum lugar da memória, trazer para os registradores, depois pegar esses valores, calcular sua soma na ULA e, por fim, retornar o resultado para algum outro registrador que vai ficar lá guardado. Tá? Em uma máquina com controle de caminho de dados por hardware, haveria etapas semelhantes, mas sem um programa armazenado, né? Ou seja, sem um microprograma, que iria controlar toda essa interpretação das instruções aí nesse nível. Pois bem, esse nível 2 é o que a gente chama de nível ISA, está aqui na figura, né?
É o nível de arquitetura do conjunto de instruções. É o que a gente chama de nível ISO, nível 2. Né? Instruction Set Architecture. Tá aqui. Nível 2 é chamado de arquitetura do conjunto de instruções, ou nível ISO. Instruction Set Architecture. Sempre que você for comprar, quando você compra uma máquina e os manuais, né, de referência para o uso dessa máquina que o fabricante fornece, ele se refere a esse nível. Tá? Então, a menos que você seja um projetista de hardware, se você for só um usuário, não for um projetista, você não trabalha com projeto de hardware propriamente dito, o nível 2 é o nível mais baixo que você vai conseguir atingir. Tá? O nível 1 e o nível 0 estão além do nosso alcance, estão mais acessíveis somente para os projetistas de hardware. Pois bem, o próximo nível, já é o nível 3, ele costuma ser híbrido. Isso significa que eu tenho algumas instruções em sua linguagem, M3, né, no nível 3, e também tenho algumas outras instruções em linguagem que está no nível ISA, né, no nível 2, no nível abaixo. Além disso, há um conjunto de novas instruções, uma organização de memória diferente, há a capacidade de executar dois ou mais programas simultaneamente. Eu tenho uma série de outros recursos presentes nesse nível 3. Existe muito mais variação de projetos de nível 3 do que entre aqueles do nível 1 ou do nível 2. E essas novas facilidades acrescentadas no nível 3, elas são executadas por um interpretador que roda no nível 2. E esse interpretador a gente chama de sistema operacional. Portanto, o seu sistema operacional nada mais é do que um interpretador escrito numa linguagem L2 que roda programas escritos numa linguagem L3 e L2. Então, como eu falei, é uma abordagem híbrida, né? Algumas instruções estão em L3, outras instruções são em L2. Aquelas instruções que são de nível 3, que são idênticas à do nível 2, elas podem ser executadas diretamente pelo microprograma, tá? Ou pelo controle de hardware, e não pelo sistema operacional em si. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? Algumas instruções, aquelas que são escritas em L3, são interpretadas pelo sistema operacional, e aquelas instruções que são em L2 são executadas diretamente pelo microprograma ou pelo controle de hardware. É por isso que a gente diz que esse nível 3 é um nível de abordagem híbrida, porque ele usa instruções de dois níveis diferentes, tanto no nível 3 quanto no nível 2. Lá no nível 4, há mais uma queda de paradigma. Enquanto todos os níveis abaixo são voltados para a execução dos interpretadores e tradutores, né, que são necessários para dar suporte aos níveis que estão acima, o nível 4 e a partir do 4, ou seja, 4, 5, 6, todos os níveis que estão acima, eles agora são voltados ao programador de aplicação, ou seja, todo mundo que tem algum problema, né, para resolver. A gente pode dizer que, a partir do nível 4, a gente tem os níveis de programação. Tá? Todas as linguagens de programação que a gente conhece, elas começam a partir do nível 4. Então, você que pena, você não vai programar usando uma linguagem de nível 3. Então, a partir de hoje, você sabe que todo programa que você fizer, ele está no nível 4 ou acima. Okay? Então, a partir desse nível 4, todas as linguagens já contêm palavras, ou algumas abreviações, algumas sílabas mnemônicas, né, que você consegue ler e entender. Tá? A gente pode dizer que os níveis 1 e 2 e 3 são de natureza numérica, ou seja, são boas para as máquinas e péssimas para as pessoas. Né? Já os de nível 4 acima são bons para as pessoas e não são tão bons para as máquinas. O nível 4 é um nível que onde está a linguagem de montagem, ou linguagem de assembly. Você com certeza já ouviu falar desse nome, né? Assembly, linguagem de montagem. Né? Esse nível ele vai te permitir que você escreva programas que, para os níveis 1, 2 e 3 de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais legível do que as linguagens desses níveis mais abaixo. Tá?
E o que é que acontece? Toda vez que eu escrevo um programa em linguagem de montagem, primeiramente ele tem que ser traduzido para uma linguagem de nível 1, 2 ou 3, e depois ele será interpretado, né, pela máquina virtual daquele nível. E o programa que faz essa interpretação justamente é chamado de assembler. Então, o assembler é que vai pegar o seu código escrito no nível 4 e vai traduzir, né, para o nível 1, 2 ou 3. Já no nível 5, a gente encontra as linguagens que a gente está acostumado, né, que são C, C++, Java, Perl, Python, PHP, Ruby, etc. Né? Então, a gente pode dizer que todas essas linguagens são linguagens de alto nível, porque estão no nível mais alto, que são o nível 5. Eu sei que muita gente achava, por exemplo, que eu já ouvi muita gente dizer que, ah, não, Java é de alto nível, C é de médio nível, né? Assembly é de baixo nível. Não, galera, C, C++, Java, toda linguagem que você conhece são linguagens de alto nível, porque justamente estão no nível mais alto. Estão muito mais próximos do ser humano do que da linguagem de máquina. Há quem coloque Java no nível 6, porque vocês devem ter ouvido falar da máquina virtual Java, né? Java Virtual Machine, Runtime Machine. Como é que funciona? Você tem uma máquina virtual, cuja linguagem dessa máquina virtual são os bytecodes. E o programa escrito em Java está no nível acima dessa máquina virtual. Você escreve em Java, e aí o programa compila o seu programa Java em bytecodes, e é a linguagem que a máquina virtual Java entende. Então, há alguns que colocam a máquina virtual Java no nível 6 e a própria linguagem Java, ou, perdão, a máquina virtual Java no nível 5 e a linguagem Java no nível 6. Só que aí você pode pensar também no seguinte, eu não consigo programar em bytecode, né? Então, não é uma coisa assim que um ser humano entenda, né? Francisco, deixa eu só terminar meu raciocínio, Francisco, que eu vejo aqui a tua pergunta, tá? Então, eu não consigo programar em bytecode, não é uma coisa que o ser humano entenda. Né? Então, eu posso entender que a máquina virtual Java ela esteja no nível 4, né? E o Java propriamente dito seja no nível 5. Então, há controvérsias em que nível realmente a linguagem Java está. Ok? Mas, de qualquer forma, todos os programas dessas linguagens estão no nível 5. O Francisco Gleidson pergunta se as IDEs que compilam as linguagens de alto nível são de baixo nível. Provavelmente a IDE que você utiliza para programar em C, ela é escrita em Assembly. Tá? Ela está no nível 4, certo? E a gente nem chega a dizer que a Assembly nível 4 é de baixo nível, a gente nem chega a isso. Né? Baixo nível mesmo seria se você conseguisse se inscrever no nível 3, né? Sabe-se que no nível 2 é impossível você escrever, né? Não é impossível, é possível sim. Tanto é que nada é impossível, né? Os primeiros programadores, na década de 1940, os primeiros programas, não, os primeiros computadores da década de 40, tudo era feito a nível de máquina, né? Não existia esse conceito de linguagem, de programação, de programa. Tudo era feito conectando e desconectando cabo, ou seja, quando conectava um cabo era um 1, quando desconectava era um 0, puxava a alavanca, subia a alavanca, ligava o interruptor, ou seja, naquela época o pessoal trabalhava mesmo no hardware, né? Trabalhava com a linguagem da máquina em si. Então, não vou dizer que é impossível. Só dá um trabalho da porra. Tá? Então, voltando. Todos os programas escritos nessas linguagens, eles têm que ser traduzidos, né, para os níveis 3 ou 4 por programas que são chamados de compiladores, embora também haja interpretadores. A gente vê que Python, PHP, Ruby, né, as linguagens de script, elas são interpretadas, elas não são compiladas. E os programas em Java, como eu falei, eles são traduzidos para bytecode, né, que é uma linguagem semelhante ao nível ISA. Né? O nível ISA é o nível 2. Tá? Então, esses bytecodes é que são interpretados pela máquina virtual. Ok? Bom, para a gente concluir a aula de hoje, a gente está vendo que computadores são projetados como uma série de níveis, né, uma máquina multinível,
né? Cada um desses níveis é construído sobre o seu nível anterior, o seu antecessor. E cada nível é uma abstração com diferentes objetos e operações, né, do nível anterior. E o conjunto de tipos de dados, objetos e características de cada nível é chamado de arquitetura. Então, a gente trabalha com níveis, né, multiníveis de arquitetura. Ok? Por hoje é só. Obrigado pela presença de todos vocês. Foi rápido, né? Conseguimos terminar em meia hora. Luciano, pergunta. Diga lá, Luciano Trajano. O quê? Entre o nível vai sempre aumentando? Sempre, né? Se você está aqui num nível e está complicado de trabalhar nesse nível, é você tem uma abstração que facilita o trabalho, né? E aí você tem um novo nível. Não, não tem relação nenhuma com cada ano vai surgindo um novo nível, não. Até porque para sair do nível 0 para o nível um foi uns 5 a 10 anos, né? 7 anos de diferença. Pedro Lucas pergunta, queria saber qual a diferença entre uma máquina de 32 e uma de 64 bits. É porque uma máquina de 32 bits, ela processa 32 bits de uma vez só, ou seja, cada operando que entra na ULA, né, tem um tamanho de 32 bits e o resultado é de 32 bits. E a de 64 é porque cada operando que entra na ULA é de 64 bits e o resultado é de 64 bits. Não é só isso, tá? Não vamos pegar isso de forma literal, mas de forma grosseira e rasteira é isso aí. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu peço aos que estão aqui presentes que escrevam presente aí no chat para a gente contabilizar as pautas depois. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê na quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, tá? Valeu, gente. Um abraço.